Como o retcon do Hirashin destruiu o legado de Tobirama Senju. Rapaziada, o título desse vídeo aqui, bora lá. Vocês mandaram, então vamos conferir agora. Desde que eu comecei a rever Naruto, uma coisa me chamou muita atenção. Como algumas mudanças pequenas no cânone acabaram mudando completamente a forma como a gente entende certos personagens. E pra mim, nenhum caso mostra isso melhor do que o de Tobirama Senju. Vixe, vamos falar logo desse bandido. Ó, vídeo do canal Família Nishu, nosso parceiro Júlio, nosso parceiro Emanuel, fechou? Segundo Hokage. Quando ele aparece pela primeira vez, Tobirama é apresentado como um ninja extremamente pragmático, um estrategista, um líder frio. Pô, esse do TC aqui era macabro, né? Rapaz, esse daqui era loucura demais. Rápido nas suas decisões e com uma mente muito analítica. Mas com o passar da história, algumas mudanças feitas depois acabaram transformando esse personagem em algo diferente do que ele originalmente era. E o maior exemplo disso é o retcon envolvendo o Hirashin. Uma mudança que, na minha visão, acaba diminuindo o peso do sacrifício de Tobirama e enfraquece a lógica por trás de uma das mortes mais importantes da história de Konoha. Fala família, sou Júlio Dias e antes de mergulhar fundo nesse retcon que o Kishimoto deixou aqui pra gente analisar, eu peço que você já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. O like não custa nada e isso fortalece demais o meu trabalho, beleza? Conto com vocês. Quando a gente volta... Bora ver o vídeo do homem que tinha um teletransporte e que morreu numa emboscada. E que nem era mais uma emboscada, né? Emboscada é quando você... foi pego de surpresa. Nem tinha mais o efeito surpresa, né? Lá para Naruto clássico, Tobirama aparece de forma marcante no arco da invasão de Konoha, durante a luta de Hiruzen Sarutobi contra Orochimaru. É aquela icônica cena que todo fã lembra. Orochimaru invoca o... Na moral, esse arco aqui é muito top, velho. É muito top. Primeiro e o segundo Hokage usando o Edo Tensei. Ali a gente vê Hashirama e Tobirama lutando lado a lado contra o próprio aluno. Naquele momento da história, Tobirama não é mostrado como um ninja com poderes absurdos ou habilidades de teleporte. Ele é apresentado como o criador do Edo Tensei, o que já coloca ele em um nível altíssimo de genialidade. Mas a sua... Não faz sentido o criador do Edo Tensei não saber se libertar do Edo Tensei. Ah, mas ele nunca achou que usariam o Edo Tensei contra ele. Então ele foi garoto. Tamo dormindo então. Sua forma de lutar é mais equilibrada. Ele usa jutsus de água mesmo em campo seco, inclusive isso foi muito exaltado pelos Zambus que assistiam àquela luta. Nada naquela luta sugere algo como o Hirashin, e isso faz total sentido dentro do contexto da época. Naquele momento da história, técnicas de espaço-tempo eram extremamente raras. O único ninja... Nesse tempo aqui, rapaziada, o Kishimoto, ele tava comendo pão de rato. Ele tava num desespero tão grande com o Naruto que, pô, assim, são elementos à frente que deveriam ter lá atrás que não tinham, né? Que ele foi adicionando e aí, né? Quando você mexe no passado lá no futuro, ou até mesmo no próprio presente, né? Você começa a criar incoerências. realmente associado a esse tipo de habilidade era o quarto Hokage, Minato Namikaze. O próprio Lindo, anime maravilhoso. e mangá apresenta o Minato como o famoso relâmpago amarelo de Konoha, o ninja que desaparecia e reaparecia instantaneamente no campo de batalha. O Hirashin era a assinatura dele, mais do que um poder forte, era uma técnica elegante, extremamente precisa e baseada em estratégia. Quando o Hirashin aparece pela primeira vez no capítulo 241 do mangá, toda a narrativa coloca a técnica como uma criação. Não, esse painel aqui é esculacho. Oh, meu Deus, a gente tem uma ordem que se você aparecer, a gente foge, a gente corre, mano. Caralho, moleque, meu Deus do céu. Ai, Minato, foi tão jovem, maldito Obito. Do Minato. Os databooks da época também reforçavam isso. O Hirashin era uma técnica original do quarto Hokage, uma invenção do Minato. E isso era importante porque fazia parte da construção do personagem. Ó, no dia 20, acho que é 20, cadê, ó? 20 de setembro, estarei no evento Cá Pra Nós, lá no Solar do Imperador, que terá a Úrsula Bezerra, né, a nossa grandíssima dubladora do Naruto. E nesse evento, estarei entregando kunais do Minato, tá? Vai ter umas brincadeiras lá e quem vencer essas brincadeiras vai levar pra casa a kunai de Minato Namikaze. Então se você for colar nesse evento
E se você me ver por lá, chega e me fala, e aí, Gabriel, eu quero participar de um vídeo do Instagram. Que pronto, eu já vou entender que você viu esse vídeo aqui. E aí, eu já começo a fazer a gravação contigo lá mesmo, fechou? Minato não era apenas um prodígio, ele era um inovador. Criar uma técnica capaz de manipular o espaço-tempo exigia um nível absurdo de inteligência. Boruto é foda, moleque. Pode falar. Boruto é foda. Ai, Minato. Boruto. Porra, essa exaltação que o Minato, porra, mano, é que Boruto randomizou, né? Boruto superou tudo. Essa é a verdade. Dentro da narrativa, cada Hokage tinha uma identidade muito clara. Hashirama representava o poder, Tobirama representava a disciplina e intelecto. Hiruzen era o sábio e Minato era o... Pô, o do Tobirama, achei mais ou menos. Agora o do Hiruzen foi putaria, Julião. Sábio? Sabia de porra nenhuma esse velho. inovador. Tudo se encaixava. Eu concordo. Enquanto isso, a história de Tobirama seguia outro caminho. Sabíamos que ele havia morrido em batalha em um dos momentos mais marcantes do passado de Konoha. Essa cena é mostrada de forma mais completa no capítulo 481, no flashback do passado de Danzo e Hiruzen. O time de Tobirama está cercado pelos irmãos Ouro e Prata, Kinkaku e Ginkaku, junto com mais 18 ninjas de elite. Um dos vários momentos de Naruto que não fazem o menor sentido. Eu ainda vou fazer uma parte 2 lá do vídeo, né, de coisas sem sentido em Naruto, mas certamente teremos isso daqui, pô. Isso aqui eu não aceito até hoje. Não que eu seja grande fã do Tobirama também, mas é que assim, né, ele não devia ter morrido desse jeito. De Kumogakure. É uma situação completamente desesperadora e sem saída. Tobirama analisa a situação e o cenário e percebe que alguém precisa ficar para garantir a fuga dos demais. Então ele toma a decisão mais difícil possível. Ele escolhe se sacrificar. Antes de partir, ele passa o título de Hokage para Hiruzen e confia o futuro da vila à nova geração. Ele está passando a vontade do fogo adiante. Na moral, Danzo sempre foi covarde. Ele foi covarde do dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Ele conseguiu superar toda a covardia dele ao longo da vida no próprio dia da morte, que é justamente o momento que ele sabe que ele vai morrer. E ele foi ali com o seu ato mais covarde possível. Mano, bizarro, velho. Depois disso, ele avança sozinho contra os inimigos. Essa cena sempre foi uma das representações mais fortes do que significa ser um Hokage. O homem que parecia frio e calculista mostra ali o peso da liderança. Esse momento definia o personagem, mas é exatamente aqui que o problema começa. Anos depois, Kishimoto introduz uma nova informação. Tobirama seria o criador do Hiraishin. A primeira indicação disso aparece no capítulo 502, ou seja, 261 capítulos depois da estreia do Jutsu. Como diz o Camus, aqui o Kishimoto ele chapou. Como dizem os paulistas, né? Chapou legal. Porque, caramba, eu quero adicionar uma habilidade ao Tobirama, um personagem do passado. Ele adicionou, né, uma habilidade ao Minato Namikaze, um personagem do passado. Ele pensou, tá, eu vou pegar essa habilidade desse personagem do passado e passar pra esse outro personagem do passado. Sendo que, por ser um personagem do passado, claro que ele tem uma certa limitação em criar uma habilidade em volta de um personagem que já morreu, porque pode gerar questionamento do tipo, ó, como é que ele tinha essa habilidade e ele morreu? Então você tem que criar uma habilidade poderosa, mas que, né, não tornasse impossível a morte do personagem. Aí o Kishimoto ele tinha essa opção. Ele foi pela opção do Hiraishin. Hiraishin esse que, dentro do contexto do Minato, é uma habilidade que não salva o Minato da morte que ele teve. Uma coisa muito difícil, por ser um teletransporte. Mas esse mesmo Hiraishin, ele salva o Tobirama da morte que ele teve. Não faz sentido, Kishimoto. E assim, não é só eu que percebo isso daqui. O Julião, né, eu acho que ele vai chegar a comentar, né, sobre isso aqui no vídeo de algum modo. Você que tá vendo esse vídeo e já assistiu, já leu Naruto, já percebeu isso. Caramba, o cara tinha um Hiraishin no Jutsu e foi pego numa emboscada? Ali quando ele coloca o dedinho na terra, lá ele tem um sensoramento de alto nível, o Tobirama. Ele já tinha percebido. Então assim, um ninja que tem Hiraishin no Jutsu, vários Jutsus elementais, Jutsus de clones da sombra, ser pego numa emboscada da Vila da Nuvem? Who the fuck is that guy? Tipo assim, mano, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, Vila da Nuvem, calma aí, paizão. Em um diálogo, Minato comenta que a técnica de teletransporte do Homem Mascarado era superior à dele e à do segundo Hokage. É uma frase muito curta, mas ela muda muita coisa. De repente, a técnica que definia Minato passa a E pelo jeito que tá escrito aqui, poderia até ser um teletransporte, ainda assim, mas com uma engrenagem, um funcionamento diferente. Seja uma limitação, seja um alcance, seja um modo de ativação, e no fim das contas, né? ser apresentada como um aprimoramento de algo que Tobirama já teria criado. Depois disso, databooks e materiais extras reforçam essa ideia. Tobirama passa a ser creditado como o inventor do Hiraishin. O problema é que essa informação muda completamente o contexto da morte dele, porque se Tobirama realmente dominava uma técnica de teletransporte instantâneo, o sacrifício dele passa a parecer meio estranho. Pensa comigo, Tobirama era um dos ninjas mais estratégicos da história de Konoha, o criador do Edo Tensei, o criador do Kagebunshin, um dos maiores gênios de Konoha. E mesmo assim, ele decidiu enfrentar sozinho vários ninjas de elite, tendo a capacidade de se teletransportar. Isso não faz o menor sentido. E o Kishimoto ele ficou no meio termo, né? O cara cria o Edo Tensei, mas não usa. Se vocês prestarem bem atenção, o Tobirama ele não usa o Edo Tensei. Mas se ele pelo menos criou essa habilidade, ele já fez o ato consumado do Edo Tensei, né? A reencarnação impura, né? O nome já diz tudo. Ele já fez aquela coisa profana. Que o Edo Tensei é uma coisa profana, bora falar a verdade. Só que ele não usa em presente momento, nos seus momentos vivos do passado, e ele não usa aqui em Edo Tensei. Tudo bem, vamos argumentar aqui, né? Não dá pra ele usar nesse período de Edo Tensei. Mas lá no passado que ele tava emboscado, não tinha como ele puxar 2 pergaminhos e meter um Edo Tensei ali, não? O Tobirama? Cara, o Tobirama, ele é alguém tão inteligente quanto o Shikamaru Nara. Definitivamente, até mais. E no fim das contas, mano, Tobirama, ele tem uma morte muito revoltante, velho. Os fãs tentam explicar que ele não tinha marcações em outros lugares, mas essa explicação entra em conflito com a própria personalidade do personagem. Tobirama era o tipo de ninja que pensava muito à frente. Minato espalhava kunais marcadas por vários lugares, criava rotas de fuga e preparava cenários para casos de... Ô, Julião, bora falar a verdade. Quem argumenta isso, o Tobirama não tinha nenhum ponto marcado. Quem fala isso é burro. É burro, burro. Você vai me dizer que lá na Vila da Folha, o Tobirama não tinha nenhuma marcação lá. No gabinete do Hokage, ele não tinha. Ele andando até lá. Ele não tinha um marcador na sua casa. Ele não tinha um marcador no seu QG. Pô, mano. Não tem nem que pensar muito, tá ligado? Porra, colocasse um marcador no portão de Konoha. Deu merda aqui perto da Vila da Nuvem, que não é nem perto da Vila da Nuvem, né? Vai pra Konoha. Vai pra Konoha. A molecada ia embora, Tobirama segurava enquanto podia, utilizava Edo Tensei, por que não? E depois usava o teletransporte. Foi uma morte muito idiota mediante ao arsenal que ele tinha. Se ele tivesse só o Edo Tensei, ainda dava pra você pensar, pô, ele não tinha Edo Tenseis poderosos, porque os ninjas poderosos daquela época eram de Konoha. Né, eu acho até que ele teria pego um cadáver ou outro de Uchiha, mas vamos supor que ele teria muita honra e não ia querer pegar nenhum Uchiha, né? E aí você pensa, pô, então o Edo Tensei ele não seria de grande ajuda. Mas ele tinha Hirashi no Jutsu, pai. Tipo, você não pode atacar, mas você pode fugir, tá ligado? emergência. Minato, por exemplo, tinha marcas no monumento do Hokage, tinha marcas em cabanas isoladas que serviam como esconderijo, tinha marcas em sua casa e também espalhadas por todo o País do Fogo. Um Hokage de alto nível. Mandar a Bijudama para fora da vila. Se Tobirama foi o inventor dessa técnica, é difícil acreditar que ele não teria deixado nenhuma marca de segurança. Isso diminui a inteligência militar do personagem. Exatamente. Isso vai contra tudo que sabemos sobre ele. E quando essa lógica quebra, o peso do sacrifício dele também quebra. Antes, aquela cena representava um líder aceitando a própria morte porque não havia outra opção.
Depois do retcon, parece que havia uma saída e ele simplesmente não pensou nela e não usou. Alguns argumentam que ele não tinha chakra para usar o Hiraishin ou que ele não podia teleportar todos juntos. Mas esses pontos são facilmente quebrados quando sabemos que Tobirama possui uma reserva de chakra gigantesca, e apesar de não conseguir teleportar mais de 2 pessoas ao mesmo tempo, como ele demonstra na guerra, ele poderia simplesmente levar de 2 em 2 para fora daquele lugar. Até porque é teletransporte. É Vapt-Vupt. É entrega flash do Mercado Livre. É mais flash que o flash do Mercado Livre. É tipo assim, meu Deus. Não sei o que. Dava. Que dava. A cena mostra que eles tiveram tempo de sobra para pensar no que fazer. E no pior cenário, bastava Tobirama deixar uma... Deu tempo de eleger o novo Hokage, Julião. Não daria tempo pra 2, 3 Hiraishin? Porra, Kishimoto. Me ajuda a te ajudar, pai. marcação nos que fugiram, segurar a luta por algum tempo e se teleportar no último instante, salvando a si mesmo. Esse é o problema central do retcon do Hiraishin. Ele não só adiciona uma informação nova, ele muda o significado de algo que já existia. A genialidade de Tobirama sempre esteve ligada à lógica e ao senso de responsabilidade. Ele era o tipo de líder que tomava decisões duras, mas sempre com base em cálculo. Quando o Hiraishin é colocado no arsenal dele, essa imagem começa a perder a coerência. Porque se ele tinha acesso a essa técnica, então a sua morte deixa de parecer inevitável. E isso afeta diretamente o legado do personagem. Tobirama sempre foi lembrado como o Hokage que construiu as bases do sistema ninja moderno. Ele criou a Academia Ninja, criou a polícia da vila, organizou os exames Chunins, criou sistemas de registros para jutsus proibidos. E ele era o arquiteto da estrutura de Konoha. Um homem que enxergava a guerra como algo que precisava ser controlado por regras. Por isso, a ideia de que esse personagem se jogaria em uma batalha sem saída... Porra, o visual do Tobirama é mais brabo que o visual do Hashirama, vocês estão ligados, né? Caralho, fi. Maluco cheio de ódio do Uchiha. Era tanto ódio do Uchiha que o olho chegou a ficar vermelho. Mesmo tendo uma técnica de fuga instantânea, soa incoerente. O retcon cria uma nova variável que muda o contexto da cena. Se ele tinha um jutsu capaz de manipular o espaço-tempo, então a situação deixa de ser completamente sem saída. E quando isso acontece, a grandeza do sacrifício dele começa a perder a força. Essa mudança também afeta a imagem de Minato na Mikasa. Porque se Tobirama era o criador do Hiraishin... Tomou de morador, Minato? Tomou na boquinha? Tomou dormindo? Apenas aprimorou algo que já existia. Isso reduz parte da originalidade do personagem. E existe outro detalhe curioso. Pior que ele tem sua razão. De toda essa revelação, o mangá quase nunca mostra Tobirama usando o Hiraishin de forma relevante, nem em vida e nem depois de ser revivido. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele usa o jutsu apenas de forma pontual. Foram exatas 8 vezes durante toda a guerra. Primeiramente, fazer isso aqui, ó, separar isso aqui, colocar na tela e animar, dá um trabalho da porra que eu tô ligado. Ficou brabo, tá? E de fato, pontualmente, mediante a uma guerra e mediante a um Tobirama Edo Tensei, que ficou um bom tempo aqui na Terra, nesse formato de Edo Tensei, usar essas poucas vezes é até patético. E vivo apenas uma vez no final da luta com Izuna. Isso porque ele nunca foi sequer mencionado usando o Hiraishin, diferente de Minato, que usava o Hiraishin com frequência e eliminava batalhões de Jonin sozinho. Em um só capítulo, sabemos que Minato usou o Hiraishin pelo menos 50 vezes para eliminar os 50 ninjas de Iwa. Tobirama ainda elogia Minato por usar o Hiraishin com tanta velocidade em batalha. Nada comparável à fluidez e à criatividade que Minato demonstra. O próprio Tobirama admite que não consegue usar essa técnica da mesma forma que Minato. Na minha visão, isso foi uma tentativa do Kishimoto para se justificar, falando basicamente o seguinte: Tobirama não usa tanto em batalhas porque o dele é inferior ao do Minato. Madara também bizarro. reforça isso, falando basicamente que Tobirama usa o Hiraishin como último recurso, quando o adversário pensa que venceu. Foi assim que ele venceu Izuna usando o Hiraishin uma vez no último instante. Ele tenta fazer o mesmo com Madara, mas a própria cena já mostra que ele não é tão fluido com o Hiraishin como Minato demonstrou que é contra o Haikage. Isso reforça a sensação de que o Hiraishin foi adicionado ao personagem mais como uma conexão retroativa do que como algo realmente planejado desde o início. E isso cria... E foi 100% isso. 200%. Em Naruto, técnicas de espaço-tempo sempre foram tratadas como extremamente raras. Quando Minato usava o Hiraishin na Terceira Grande Guerra,
Isso era visto como algo quase impossível de enfrentar. O nome dele sozinho fazia exércitos recuarem. Mas se o Hiraishin já existia décadas antes, criado por Tobirama, por que ninguém associava a técnica ao segundo Hokage? E de fato, quando nós olhamos o mundo ninja de Naruto no período do Minato, em que as coisas eram muito mais pé no chão, era muito mais jutsus elementais, emboscadas, kunais e shurikens, você ter alguém capaz de se teletransportar era visto como uma habilidade divina. Hoje em Boruto não é nada demais. Só que nesse período era literalmente algo divino, assim como a habilidade de voo do próprio Onoki. Era algo que as pessoas olhavam e falavam, aquilo não é humano. Apesar de ser um universo onde as pessoas cospem fogo, cospem água, cospem pedra, cospem vento, etc, etc, em grandes proporções, mas ainda assim, voar, teletransportar, era visto como algo basicamente divino. O Tensei, mesmo sendo usado por Orochimaru, sempre foi totalmente associado ao segundo Hokage, porque o mundo ninja Sempre foi reagiu dele. como se o Hiraishin fosse algo completamente novo. Essa lacuna sugere que a ideia original da técnica não estava ligada a Tobirama. Outro ponto importante é o significado simbólico do Hiraishin. No caso de Minato, a técnica representa proteção. Ele se move instantaneamente para salvar pessoas. Ele intercepta ataques e protege a vila. O Jutsu simboliza um Hokage que pode estar em qualquer lugar para proteger Konoha. Mas em Tobirama, esse simbolismo não funciona da mesma forma. Ele nunca foi retratado como o salvador instantâneo. Ele era o estrategista, o arquiteto, o homem das decisões racionais. Por isso, o Hiraishin parece deslocado dentro da identidade dele. Originalmente, a morte de Tobirama mostrava algo muito mais humano. O momento em que até o líder mais racional entende que não há estratégia capaz de salvar a todos. Esse limite tornava a cena muito poderosa, e o Hiraishin remove totalmente. E o Kishimoto cagou fazendo isso. Se desaparece, o sacrifício perde parte do seu significado. Isso também altera a forma como os Hokage são percebidos. Antes existia uma progressão clara. Hashirama representava o poder bruto, Tobirama representava a inteligência, Hiruzen representava a sabedoria. E Para, Julião. Ele repetiu o negócio lá de cima. Até aí tudo bem. Não gosto, mas respeito. Ah, mas ele repete o do Hiruzen, aí eu já achei errado. Tinha que repetir só o do Tobirama e do Minato. O do Hiruzen é putaria, velho. Sabedoria do... Meu Deus do céu, Hiruzen. Ó, Hiruzen. Você tá na minha mão, viu? Você não é bem-vindo aqui em Porto Seguro, Bahia. Minato representava a velocidade. Quando o Hiraishin é associado ao Tobirama, essa divisão começa a se confundir. Tobirama e Minato passam a ocupar um espaço parecido dentro do sistema de poder. Isso gera comparações constantes entre os dois e dilui a identidade de cada um. No fim das contas, o retcon tenta engrandecer o Tobirama, mas acaba criando contradições. Ele transforma um sacrifício lógico em algo que parece... Pô, se o Kishimoto fez isso com a intenção de engrandecer o Tobirama... Porra, Kishimoto. Ele tava naquele dia da semana que ele dormia 2 horas, né? Aliás, 4 horas. Porque não tem como não, velho. um erro estratégico do Tobirama e tira do personagem aquilo que realmente o tornava único, a mente analítica e o papel de arquiteto do sistema ninja. Tobirama nunca precisou do Hiraishin para ser um personagem grandioso. Ele já era o Hokage que construiu as bases da vila, o homem que pensava 10 passos à frente, o líder que carregou o peso das decisões difíceis. Associar o Hiraishin a ele não aumenta essa grandeza, pelo contrário, troca a profundidade do personagem por um detalhe de poder que não era necessário. No fim, a ironia é muito grande. O homem que passou a vida criando sistemas de ordem acabou sendo vítima do caos narrativo criado por um simples retcon. Um pequeno ajuste de roteiro que mudou o significado de uma das histórias mais importantes do passado de Konoha. Mudou totalmente a morte dele. Hiraishin nunca deveria ter sido de Tobirama. Não porque ele não fosse capaz de criar a técnica, mas porque ele não precisava dela para ser um dos maiores Hokages da história. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e assista a um desses vídeos que está aparecendo agora na tela. Vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!
Então é isso, ninjas, esse foi o react, vídeo brabo do Julião, link do canal dele aqui embaixo na descrição. Se você quiser me mandar algum vídeo, faz que nem o Thiago, ó, que fez aqui, ó, ele mandou ali como é que é o vídeo mais ou menos e eu localizei, muito simples, muito fácil. Não joga link aqui embaixo, tá? Não joga link nos comentários porque o YouTube vai considerar como spam e o seu comentário será removido. Manda o título do vídeo ou faz uma menção, o vídeo do canal tal falando sobre tal coisa. Eu vou achar. Você é inteligente, eu também, a gente se acerta, fechou? E ó, se inscreve aqui no Play Reage. Não sei se você tá vendo esse vídeo pelo Gabriel Play ou pelo Play Reage, então confere aqui se tá inscrito nos dois canais, que é muito importante, beleza? É isso, até o próximo vídeo, falou, valeu!